Fala, torcedor, tudo certo? Que saudade, né, cara? Que saudade de beijar a pistola do Soares, né, cara? Por isso que eu tô aqui em homenagem ao Luizito, né? É... Pô, cara, que saudade. Hoje bateu a saudade, por isso que eu resolvi fazer o vídeo com a camisa do Uruguai, mas hoje o assunto não é pra falar de Uruguai, não é pra falar do Luizito. O Luizito que finalmente desencantou, né, lá nos Estados Unidos, mas hoje é pra falar de um jogador que tende a ser o jogador mais decisivo do Grêmio na temporada. A tendência é que seja o jogador que vai botar o time do Grêmio em outro patamar nessa temporada, que vai botar os adversários no bolso e que vai botar os atacantes do Grêmio, principalmente o Diego Costa, na cara do gol. Eu tô falando dele, do Franco Cristaldo, cara. Franco Cristaldo. Tu que não acreditou no Cristaldo em algum momento, agora é hora de pedir desculpas, porque ainda dá tempo, porque o Cristaldo, ele meio que ressurge no Grêmio, né? Eu concordo que no ano passado, em alguns momentos, ele não foi exatamente o Cristaldo que a gente queria, né? Mas o Cristaldo ele tá ressurgindo agora no Grêmio depois de ter, os bastidores revelam, uma conversa com o Renato Portaluppi, né? Ele que é o meia, que é um meia nascido na Argentina, mas está virando paraguaio, mas ele é o paraguaio verdadeiro, né? Não é o paraguaio falsificado, não é o jogador enganador, ele é o jogador que vai fazer a diferença. Já tem mostrado em 2024 o quão grandioso pode ser o nosso maestro, o maestro Cristaldo. Não dá nem para comparar com um jogador cansado aí do outro time, um jogador que o Cristaldo vai botar ele no bolso, um jogador aí que vem fazendo aí por milagre algumas partidas muito boas, mas Cristaldo é outro nível, cara. É muito, muito mais técnica, é um jogador com muito mais visão de jogo. Alguns vão dizer que eu tô enlouquecendo, mas não, cara, não, cara. O Cristaldo é um jogador que tem muito mais refino técnico, cara. Ele tem muito mais sangue, suor e lágrimas, cara. Ele entrega muito mais em campo, cara. Ele só precisa ser um pouco mais constante, um pouco menos oscilante. Eu tô falando da comparação do Cristaldo com o Alan Patrick. O Cristaldo, nessa última vitória, ele fez talvez o melhor jogo dele com a camisa do Grêmio, né? Mas ele já vinha numa crescente, né? Inclusive ele, o nosso camisa 10, o nosso pifador. Pô, que saudade de ter um jogador bom, tipo, com a camisa 10, tipo Douglas, né? O Douglas pifador, o maestro Douglas. Pô, esse era bom. Era malandro, gostava de uma gandaia, mas quando queria a qualidade do toque de bola. E o Cristaldo é mais ou menos assim. Os números dele no Campeonato Brasileiro do ano passado mostram que ele é um jogador extremamente importante, decisivo. Não é só aquele jogador que fica dando toque para o lado, muitas assistências, muitas conclusões em gol. Quando faz gol é gol bonito. Ele já deu assistências esse ano, fez o gol. A bola no time do Grêmio, quando o time do Grêmio está ajustado, ela passa por ele. Nós temos um armador, nós temos um jogador com a característica que a gente precisa para nutrir, para dar a assistência necessária, para dar, digamos assim, a quantidade de bolas necessária na qualidade necessária para os nossos atacantes, principalmente para o Diego Costa, que é um jogador que não constrói muito, né? Ele é um jogador que faz mais o pivô, se mexe menos em relação, por exemplo, ao Luizito Soares. Luizito Soares. Ah, Soares, que saudade. Volta, Soares. Tá, não vai voltar. Mas então, o que que acontece? O Soares, ele jogava e se entendia muito bem com o Cristaldo. E o Cristaldo vai fazer essa mesma parceria com o Diego Costa. Vantagem que esse ano nós temos outros 3 grandes jogadores que vão fazer parceria também com o Diego Costa e com o Soares, que é o Pavon, que já está metendo medo, não vou nem falar, mas está metendo medo aí numa certa torcida gaúcha. O nosso pequeno grande, o nosso chaveiro Soteldo, que agora recuperando-se de lesão, vai voltar para o Grenal, para os Grenais, e vai voltar para dar a volta olímpica, vai erguer a primeira taça com a camisa do Grêmio, e também o Gustavo Nunes, né, cara? Então esses 5 aí, mas especialmente hoje, querendo falar do Cristaldo, pô, cara, não tem nem comparação, né? E agora, o Cristaldo, ele teve uma conversa com o Renato Gaúcho, para tentar fazer com que o Cristaldo voltasse a render aquilo que ele não estava rendendo nos primeiros jogos desse ano. Né? Então o Cristaldo teve uma conversa com o Renato falou isso numa coletiva recente. Eles falaram sobre coisas básicas do futebol, mas principalmente o Renato fez aquilo
que o Renato é craque dentro de campo, ele era craque, fora de campo ele é um excelente treinador digno da altura do Grêmio, e ele tem algo que a maioria dos treinadores não tem. Ele consegue falar na linguagem do boleiro, falar na linguagem do jogador, até porque ele foi um craque dentro de campo, é um craque fora de campo, o Renato, como treinador, é um craque como organizador de elenco, de vestiário, é um craque que é o treinador para o Grêmio. Espero que fique muito tempo no Grêmio, porque ele é fundamental. Então, após algumas jornadas, talvez titubeantes do Cristaldo, o Renato chamou ele e falou assim: meu filho, eu sei como tu faz para reconquistar essa torcida, é fazendo simples, faz o beabá, inclusive o Renato citou esse termo, faz o beabá. E contra o último jogo aí, contra o Brasil de Pelotas, o Cristaldo fez simplesmente o simples, o básico que funciona. O Cristaldo fez aquilo que ele sabe fazer, fez aquilo pelo qual ele foi contratado junto ao futebol argentino, quando ele surgiu, por exemplo, no Huracan, que ele era o jogador base, o jogador que fazia, que metia medo, que foi um dos melhores jogadores do campeonato argentino, de toda a história do Huracan, que é um time de segunda linha do futebol argentino, eu concordo, mas é um time de jogadores ou de uma torcida que cobra muito. Quem conhece o futebol argentino sabe. Então o Huracan presenteou com o Cristaldo para o Grêmio, e é por isso que nós temos uma coisa que tem que ficar muito clara: o Cristaldo, ele é o grande meia armador em termos de qualidade e de potencial do futebol gaúcho. Bem melhor, me desculpe, mas ele é infinitamente mais técnico, mais visão de jogo e vai ser muito mais decisivo do que o Alan Patrick, o jogador eletrocardiograma, que uma hora faz uma boa partida, outra hora faz uma partida péssima, some do jogo. Esse é o Alan Patrick, e o Cristaldo é muito melhor. Não comparem, porque não dá nem para saída. Cristaldo, grande jogador. Alan Patrick é um bom jogador. É isso aí, gente. Um grande abraço para vocês. A gente vai se falando e volta, Soares. Volta, Soares.